A graça e a paz da parte de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Mais um culto de adoração ao nosso Deus, a Ele que é digno da nossa adoração, a Ele que é digno do nosso louvor. Mais um domingo que Ele reservou a nós, e é bom poder louvar, é bom poder exaltar, é bom poder meditar na palavra de Deus. Família na fé, uma boa noite a vocês, que o Espírito Santo de fato nos leve à presença de Deus a cada dia, a cada momento, que cada ato desse culto seja realmente como um aroma suave ao nosso Deus. Vamos então iniciar esse culto de adoração ao nosso Deus. Vamos orar, vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar ao nosso Deus. Ó Deus de glória, Deus de poder, Deus de força, bendito seja o nome da tua glória, Senhor, que ultrapassa todo o nosso bem-dizer, todo o nosso louvor. Tua, Senhor, é a força, a grandeza e a majestade, Senhor. Tu, Senhor, és tudo, Senhor, é a nossa herança. Tu, Senhor, é o caminho, é a verdade, é a vida, Senhor. Bendito seja o nome da tua glória. Assim nós oramos, fortalecidos, alicerçados em Ti, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Eu convido os irmãos para abrir a palavra de Deus no texto que está no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 18, o versículo de número 10. Provérbios, capítulo 18, versículo de número 10. Nós vamos fazer esta leitura em conjunto. Vamos ler todos nós juntos este único versículo aqui. Provérbios 18, versículo 10. Amém? Podemos ler? Vamos ler juntos? Assim nos diz a palavra do Senhor. Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Amém? Que bom podermos nos sentir seguros na presença do Senhor. Como diz a letra de uma canção que iremos cantar ainda daqui a pouco, que diz: pois sei que estou seguro nas promessas do meu Deus. Que bom é saber que o nosso Deus é torre forte, que o nosso Deus, Ele acolhe, o nosso Deus sustenta, e que nós estamos seguros na presença do nosso grandioso Deus. Vamos louvar ao Senhor, abrindo os nossos hinários no hino de número 8 dos nossos hinários, hino de número 8 dos nossos hinários, que tem como título o hino Adoração à Trindade. Hino 8, Adoração à Trindade. Bendizemos e louvemos ao Senhor com este hino. Celebramos e
Irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus agora na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 1. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Vamos ler dos versos 3 a 4. 2 Coríntios, capítulo 1, versos 3 a 4. Assim nos fala a palavra de Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. E Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Amém. O nosso Deus é um Deus de consolo, é um Deus que tem consolado, trazendo alento ao nosso coração. Que bom é estarmos na presença de Deus, buscar socorro, refúgio nele, que é o nosso refúgio, que é a nossa fortaleza. Que bom é podermos expressar como salmista: o que descansa no esconderijo do Altíssimo e que descansa à sombra do Onipotente, diz: o Senhor é o meu refúgio, é o meu baluarte. Pensando então nas palavras desse texto, vamos mais uma vez orar ao nosso Deus. E esta oração será de confissão de pecados, essa oração também será de súplica. Há momentos em que nós estamos enfrentando, e quantos corações precisam de consolo. Que Deus realmente esteja trabalhando, agindo em todos os corações. Que nós creiamos de fato que Ele é um Deus de toda consolação, como o apóstolo aqui escreveu para nós. Ele de fato é o nosso Deus de toda consolação, como diz o texto, é Ele quem conforta em toda a tribulação. Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar. Ó Deus bendito, nós rogamos e suplicamos perdão pelos nossos pecados. Perdoa-nos, ó Deus, por muitas vezes negligenciarmos que realmente o Senhor tem cuidado de nós e é um Deus de consolação. E, ó Deus, nos leve sempre na Tua presença. E agora também, Senhor, suplicamos consolo para aqueles que estão sofrendo, para aqueles que estão perdendo a esperança, talvez. Ó Deus, no nome de Jesus, derrame paz, consolo a esses corações. Como a Tua palavra nos ensina, qual acabamos de ler, pois o Senhor nos conforta em toda a nossa tribulação, Senhor. Assim, confiemos, assim, compartilhemos a consolação que o Senhor nos dá e compartilhemos essa consolação com aqueles que necessitam. Ó Deus, tenha misericórdia, assim oramos nos méritos de Cristo Jesus, o autor e o consumador de nossa fé. Amém, Senhor Jesus. Amém. Vamos mais uma vez ler um outro texto da palavra de Deus e mais uma das cartas do apóstolo Paulo, agora na carta aos Romanos. Romanos, capítulo de número 8, dos versos 14 a 17. Romanos 8, versos 14 a 17. Vamos ler a palavra de Deus, que fala assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém
Louvado seja o nome do nosso Senhor. Nós não temos recebido espírito de escravidão, mas recebemos espírito de adoção. Irmãos, em Cristo Jesus, fomos aceitos por Deus. Vamos bendizer, vamos louvar, vamos glorificar ao Senhor com cânticos que enalteça, com cânticos que é fruto de lábios que professam, que crê, que confia no Senhor Jesus. Cantemos então ao Senhor com alegria, com disposição, louvando e bendizendo o seu santo e excelso nome. O primeiro cântico que nós vamos cantar é Em Nome do Senhor Jesus. Vamos então louvar e bendizer ao nosso Deus. Em nome do Senhor Jesus, quero te entregar para sempre ao meu Deus. Eu sei que tentações virão, mas Cristo já venceu, morrendo em meu lugar. E agora, por todo o meu caminho, não vou ficar sozinho, confio no Senhor. Entrego a Ele o meu futuro, pois sei que estou seguro nas promessas do meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, quero te entregar para sempre o meu viver. Eu sei que tentações virão, mas Cristo já venceu, morrendo em meu lugar. E agora, por todo o meu caminho, não vou ficar sozinho, confio no Senhor. Entrego a Ele o meu futuro, pois sei que estou seguro nas promessas do meu Deus. Amém. Esta paz que eu sinto em minha alma, vamos louvar ao Senhor. Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Ouvemos. Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor. Não olho circunstâncias, não. Olho o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olho as circunstâncias, não. Olho o seu amor. Não me guio por vista, alegre sou. Este gozo que eu sinto em minha alma
seu amor. Não me guio por vista, alegre sou. E ainda que os montes não floresçam, e a vide não deu o seu fruto, e ainda que os montes se lancem ao mar, ou que a terra trema, hei de confiar. Não olho circunstâncias, não, olho seu amor. Não me guio por vistas, alegre sou. Não olho circunstâncias, não, olho seu amor. Não me guio por vista, alegre sou. Amém. És meu pastor, nada faltará. Às águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. No controle tu estás. És meu pastor e nada faltará. Às águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, e eu não temerei, pois no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás. Fazes tudo cooperar pro bem, pois um plano soberano tens, que conheces quem eu sou, e criaste o que sou, e me ama como sou, pois no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás. Senhor meu Deus, muito obrigado por esse culto, Pai. Mesmo as pessoas estando em suas casas, Pai, esteja sempre guardando cada uma com suas famílias, Pai. Senhor, esteja sempre nos protegendo. Obrigada por tudo. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, vamos abrir mais uma vez a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. E nós vamos meditar nessa noite observando este único versículo. Assim nos fala a palavra de Deus. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Ó Santo Espírito, ilumine nossa mente, abra o nosso coração, dá-nos ouvidos para ouvirmos a Tua palavra
e que nós, como cristãos, nos deleitemos em tuas palavras, como também nos deleitemos ao aprendermos o que a tua palavra tem a nos ensinar. Assim oramos nos méritos de Cristo Jesus. Amém. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Irmãos, nós estamos passando e enfrentando tempos difíceis. E esses momentos a qual nós estamos enfrentando têm afetado todas as áreas da nossa existência. Não há como negar isso. Todos nós, de uma forma ou de outra, está sendo afetado. E por causa disto, muitos de nós está sendo levado a uma profunda angústia, está sendo levado a um abatimento e, por que não dizer, a uma depressão. Irmãos, isto é sério, é algo que nós devemos observar nesses tempos em que nós presenciamos. É prudente de nossa parte examinarmos com atenção o que a nossa única regra de fé e prática nos orienta em tempos assim. A incerteza vem ganhando força e parece que vem mesmo ganhando cada vez mais força. Parece estar dominando o nosso ser, amarrando a nossa esperança, os nossos sonhos, e principalmente quando pensamos no futuro. E em tempos como esse, nós somos levados a olharmos para algo que nós não temos controle e nós nem sabemos o que há de acontecer. Mas em tempos como esse, nós somos levados a muitas vezes olhar para o futuro e de uma forma incorreta, de uma forma que enche o nosso coração de ansiedade, aquela ansiedade que nos leva à angústia, que nos leva a um abatimento, que nos leva a uma depressão. O que fazer? Como reagir em tempos como esses? Particularmente a vocês, meus irmãos na fé, como vocês estão lidando com toda essa situação? Ou melhor, como vocês têm lidado com todas essas situações, com tudo o que está acontecendo? Tenho por base para falar que nesses tempos cheios de incertezas, o nosso inimigo, o diabo, está investindo muita força, e com certeza está fazendo de tudo para nos convencer que a história da nossa redenção em Cristo, o seu amor infinito para conosco e a ajuda constante do Espírito Santo, que todas estas coisas somadas, que tudo isso não passa de fábula, não passa de ilusões, são vãs filosofias. E eu tenho base para dizer isso, que realmente o inimigo, o diabo, está empregando ferozmente todas as suas forças nesses momentos. E ele tem gritado aos nossos ouvidos: isso tudo é utopia, isso tudo não passa de imaginação, isso tudo não passa de sonho. E acontece, irmãos, é que se ele for ganhando terreno, de fato, a nossa esperança, ela vai se esmorecendo, e de fato, a nossa alma vai se sentindo angustiada, a nossa alma vai sentindo-se abatida, a nossa alma vai se sentindo depressiva. O diabo, ele procura nos deprimir, fazendo com que concentremos nossa atenção no passado, de modo que, remoendo o passado, ficamos abatidos. Ele usa dessa estratégia. Mas olha só, e se essa estratégia de fazer com que a gente olhe para o passado, fique remoendo as coisas do passado, e se essa estratégia dele falha, então, sabe o que ele faz? Pode estar certo
de que ele muda completamente a sua estratégia, fazendo com que nós agora passemos a olhar para o futuro. E isso é exatamente o que ele faz, e é do que trata este versículo que estamos considerando. Ele é astuto, ele é inteligentíssimo, ele sabe que se a sua estratégia de fazer com que a gente fique remoendo o passado, e se isso falhar, que se isso não funcionar, então ele vai fazer com que a gente se preocupe com o futuro, se preocupe com algo que nós nem sabemos o que vai acontecer. Quantas indagações! Vê aí nos noticiários como vai ser as coisas, como que vai voltar normal as coisas, o que vai ser depois da pandemia, e aquela angústia com o que vai ser, o que vai acontecer. E isso tem tirado o sono de muitas pessoas. Isso tem afetado a saúde de muitos. Isso tem feito os batimentos cardíacos cada vez serem mais fortes. É fato isso, meus irmãos. E pode ter a certeza que o inimigo, ele está sim, astuto como ele é, colocando todas as suas energias, a fim de nos tornar pessoas abatidas, covardes, pessoas com medo, aquele medo paralisante. Ele está fazendo tudo. Mas, irmãos, vamos fazer um autoexame, examinando o caso de muitos que estão sofrendo agora de angústia, de medo. Por que se tem medo do futuro? Por que temer o futuro? Por que tememos o futuro? Vamos examinar com atenção. A Bíblia, ela está cheia de ensinamentos a respeito disso. O jovem evangelista Timóteo, a quem Paulo escreveu esta carta, ele foi alertado pelo apóstolo do seu problema particular. O objetivo do apóstolo Paulo é orientar o temeroso filho na fé. Eis aqui Timóteo, um exemplo de alguém que estava espiritualmente paralisado, com medo, deprimido, por causa do seu medo do futuro. Então, quais são as causas dessa condição? Por que tememos o futuro? E o mais impressionante é que isso pode se apossar de nós de tal forma que nos paralise completamente no presente. E quantos já não estão paralisados? Quantos já não estão tão ansiosos, tão temerosos, que estão sem forças, estão com medo? Irmãos, corremos o risco de ficarmos tão absorvidos, tão envolvidos nesses temores, que nos tornam totalmente incapazes no presente. Não há dúvida de que esse era o problema de Timóteo. Paulo estava na prisão, e Timóteo começava a se perguntar o que iria acontecer com ele, e se Paulo fosse executado, o que ele iria fazer, o que iria acontecer, como poderia Timóteo enfrentar sozinho as dificuldades que estavam surgindo na igreja e a perseguição que estava começando a se intensificar, na qual o próprio Timóteo talvez acabasse envolvido. Então, é fato que Timóteo aqui está temeroso. O que irá acontecer comigo? O apóstolo teve que ser bastante firme com ele. E o apóstolo então diz a Timóteo que ele não devia se envergonhar dele, de Paulo, e dos seus sofrimentos. Como ele mesmo escreve aqui no versículo 8. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo nos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Medo do futuro era, sem dúvida,
a essência do problema do evangelista Timóteo. A pergunta que se levanta, meus irmãos, é como devemos enfrentar esse problema? O problema do medo do futuro. Como devemos tratar, como deve ser tratado esse problema? A primeira coisa é descobrir e saber exatamente onde está a linha divisória entre prudência legítima quanto ao futuro e antecipação paralisante. Devemos pensar sobre o futuro, e seria tolice de nossa parte se nós não pensássemos nele. Contudo, o que a Bíblia nos exorta é que não devemos nos preocupar sobre o futuro. Como diz Jesus Cristo, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Significa, não sejam culpados de ansiedade quanto ao amanhã. É isso que Jesus está ensinando ali quando ele disse, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Não significa que não devemos tomar providências quanto ao futuro. Se fosse assim, o agricultor não sairia para preparar e semear a terra. Ele está olhando para o futuro, mas ele não passa o tempo todo preocupado com os resultados de seu trabalho. Ele pensa nisso dentro dos limites da razão e depois ele descansa. A questão é onde estabelecer o limite. Pensar está certo até um determinado ponto. Porém, se passarmos desse ponto, isso se transforma em ansiedade, em preocupação, que paralisa, que incapacita. Em outras palavras, ainda que esteja certo pensarmos sobre o futuro, está errado ser controlado por ele. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Vamos ao versículo aqui, novamente ao versículo 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Temos ensinamentos específicos aqui, irmãos. Primeiro, é uma repreensão. E em segundo lugar, um lembrete. Aqui há uma repreensão e um lembrete. A primeira coisa que o apóstolo faz aqui é repreender a Timóteo. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, ou seja, de medo, aquele medo paralisante. Isso é uma repreensão. Timóteo era culpado de um espírito de medo, e ele estava escravizado por esse espírito. Por isso ele é repreendido pelo apóstolo Paulo. Timóteo era culpado de um espírito, então, de medo. E o princípio, irmãos, da doutrina aqui é que o nosso problema básico é a nossa falha de compreender o que Deus nos deu e está dando ao nos conceder o Espírito Santo. É falha em compreender o que Deus fez por nós e o que ainda Ele está realizando por nós. Paulo exorta Timóteo a avivar o dom que há nele. Nossos temores decorrem da falha de não nos avivarmos, de avivarmos o dom que há em nós, o dom que Deus nos outorgou, o Espírito Santo habitando em nós. Falhamos em pensar em assumir controle de nós mesmos. Começamos a olhar para o futuro e então a imaginar coisas e a dizer o que vai acontecer. É como aquela canção popular, né? Como será o amanhã? O que vai acontecer? E daí nossa imaginação se descontrola. Ficamos descontrolados. Ficamos paralisados. Ficamos com aquele medo paralisante de tomar uma decisão, de agir. Acabamos dominados por isso e não paramos a fim de nos lembrar de quem somos e o que somos. Nossos temores nos controlam
e ficamos abatidos. E veja, eu repito, que esse abatimento, esse descontrole, faz com que a gente não reflita o que de fato nós somos. O que nós somos em Deus. Isso é importante nós podermos avaliar em todos os aspectos, meus irmãos. Então a primeira coisa que precisamos fazer é assumir o controle de nós mesmos. Como diz o apóstolo, precisamos de nos lembrar de certas coisas. Precisamos trazer à memória certas coisas ímpares, maravilhosas que o Senhor deu a nós. O que Paulo está dizendo a Timóteo é: Timóteo, você parece estar pensando a respeito de si mesmo e a respeito da vida e de tudo que você precisa fazer, como se ainda você fosse uma pessoa comum. Porém, Timóteo, você não é uma pessoa comum. Você é um crente em Jesus. Você nasceu de novo. O Espírito Santo está em você, mas você está enfrentando todas as coisas como se ainda fosse o que era antes, uma pessoa comum. Eu ouso aqui a dizer que em muitos de nós temos essa síndrome de ainda agirmos como pessoas comuns. Mas, irmãos, em nome de Jesus, nós não somos pessoas comuns. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, irmãos. E não seria este o problema com todos nós em relação a isso? Ainda que verdadeiramente sejamos crentes em Jesus Cristo, que creiamos na verdade, que tenhamos nascido de novo, que sejamos filhos de Deus, caímos nessa situação em que começamos a pensar como se nenhuma dessas coisas estivesse acontecido conosco. Ficamos abatidos, como se ainda vivêssemos na esfera do homem natural. Contudo, a coisa a fazer, Paulo diz a Timóteo, é lembrar-se que como crente em Jesus, temos recebido o dom do Espírito Santo de Deus. E por causa disso, precisamos compreender que toda a nossa perspectiva de vida do futuro deve ser essencialmente diferente. Que a nossa visão de futuro deve ser completamente diferente da visão que a maioria das pessoas tem. Precisamos pensar no sofrimento de forma diferente e encarar todas as coisas de um modo novo. E a forma que devemos enfrentar tudo isso é lembrar-nos que o Espírito Santo está em nós. O Espírito Santo habita em nós. O futuro está aí. A missão está diante de nós. O sofrimento, as angústias, as tribulações, as perseguições estão aí. A pandemia está aí. O inimigo está aí. Veja tudo isso. Mas em vez de parar aí, devemos prosseguir dizendo: estou fazendo o que o apóstolo Paulo quer que eu faça? Então diga: o Espírito Santo de Deus está em mim. Deus me deu o Espírito Santo. Não pensemos em nossas próprias fraquezas. Pensemos no poder do Espírito de Deus. É quando começamos a fazer isso que equilibramos nossa doutrina e vemos a situação toda claramente. O Espírito Santo está no controle. Deus não nos tem dado um espírito de covardia. Que espírito então o Senhor nos deu? Ele não nos deu espírito de covardia, ou seja, de medo paralisante, mas Ele nos deu espírito de poder.
Isso é o que vem em primeiro lugar aqui no texto. Temos uma tarefa e conhecemos nossa própria fraqueza, mas há um poder até para os fracos. E significa poder no sentido mais amplo que se possa imaginar. Estamos com medo de sermos capazes de viver a vida cristã? A resposta é: operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é que opera em vós tanto o querer como o efetuar. Percebe, irmãos? O temor e o tremor permanecem. Isso faz parte do nosso temperamento. No entanto, somos capacitados a trabalharmos através do poder que opera em nós, tanto o querer como o efetuar. É o poder de Deus operando em nós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Mas isso se refere não só à questão de viver a vida cristã e batalhar contra as tentações e pecados, mas também significa poder para resistir, poder para prosseguir. Não importa as circunstâncias, não importam as condições, poder para perseverar, poder para ficar até o final, poder para ficar firme. É isso que o apóstolo Paulo está a dizer aqui. Timóteo, não fale assim, você está falando como um homem natural. Está falando como se você mesmo, com o seu próprio poder, tivesse que enfrentar tudo isso. Mas Deus lhe deu o espírito de poder. Vá em frente, siga, prossiga, cabeça erguida, Timóteo. Ele vai estar com você. Poder o Senhor te deu. Poder foi dado a você. E o que eu e você devemos fazer quando somos tentados a ficar deprimidos por causa de coisas que estão contra nós é dizer: eu tenho o Espírito Santo e Ele é o Espírito de poder. A próxima menção de Paulo é amor. Deus nos tem dado espírito de poder, de amor. E por que Ele o colocou aqui? O que o apóstolo está pretendendo dizer aqui? Deus nos tem dado espírito, não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder. Sim, entendemos que precisamos de força, mas amor. Por que amor? Espírito de amor. No fim das contas, qual é a causa principal do espírito de covardia, do espírito paralisante? A resposta, irmãos, é o eu, é o nosso ego, autopreocupação, autoproteção, egoísmo. Já perceberam que a essência desse problema é que estamos absorvidos demais em nós mesmos? Como posso fazer isso? Se eu falhar, se eu. Nosso eu está dentro de nós e não podemos nos livrar dele. Quanto mais nos mortificarmos a nós mesmos, mais a nossa natureza vai se atormentar. Há somente uma maneira de nos libertar: é nos absorvermos tanto em outra coisa ou em outra pessoa que não tenhamos tempo de pensar em nós mesmos. Graças a Deus, o Espírito Santo torna isso possível. Ele não é apenas o espírito de poder, mas também é espírito de amor. O que significa isso? Significa amor ao grande Deus que nos criou, amor ao grande Deus que planejou um caminho de redenção para nós, miseráveis criaturas, que nada merecemos senão o inferno. Ele nos amou com um amor eterno. Pense nisso, diz Paulo a Timóteo. Quando você observa este amor de Deus, vai esquecer de si mesmo
Esse espírito de amor vai libertar você do auto-interesse, liberta do eu em todas as áreas. Irmãos, então falemos conosco mesmo a respeito deste amor eterno, grandioso amor de Deus, o Deus que olhou para nós apesar do nosso pecado, que planejou o caminho da redenção e não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou para todos nós. Continuemos pensando no amor de Jesus, em sua extensão, comprimento, profundidade, altura. Conheçamos o amor de Cristo que excede todo entendimento. Pensemos nele que desceu do sublime céu e colocou de lado as marcas da sua eterna glória, que nasceu como um bebê, trabalhou como um carpinteiro e suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo. Pensemos nele, cujo santo rosto homens cuspiram, colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça, cravaram as suas mãos, os seus pés. Ali está ele na cruz. E o que ele está fazendo ali? Ali ele morreu por nós, para que pudéssemos ser perdoados e reconciliados com Deus. Pense no amor, e à medida que começarmos a entender algo a respeito, vamos nos esquecer de nós mesmos. E daí, amor aos irmãos. A consequência é pensarmos também do amor aos irmãos. Pensemos também em outras pessoas. Olhemos para essas pessoas perecendo em seus pecados. Esquecemos de nós. Cultivemos amor pelos perdidos, amor pelos irmãos, amor pelo Evangelho. Coloquemos isso em prática. Isto é o que Paulo quer dizer com o espírito de poder e de amor. Deus então nos deu o espírito de poder, de amor, e ele também diz aqui de moderação. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O que significa isso? É o antídoto certo para o espírito de covardia, para o espírito paralisante do medo. Autocontrole, disciplina, sabedoria, uma mente equilibrada, uma mente que mantém o equilíbrio. Ainda que sejamos tímidos e nervosos, o espírito que Deus nos deu é o espírito de controle, é o espírito de disciplina, é o espírito de discernimento, é o espírito de sabedoria. Jesus já havia dito isso antes mesmo do apóstolo Paulo pensar nisso. Paulo apenas está repetindo o que o Senhor havia afirmado. Lembram do que ele disse aos apóstolos quando os enviou a pregar? Está registrado lá em Mateus capítulo 10, versículo 19. Jesus disse: e quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Eis aí o espírito de sabedoria, o espírito de moderação. Eu vou contar uma ilustração que explica bem o que estamos considerando. Houve um período na Inglaterra onde os cristãos que eram partidários da reforma protestante estavam sendo cruelmente perseguidos. Então, o decreto real foi com que esses seguidores não era permitido a eles ter culto, e eles eram tremendamente perseguidos. Uma jovem que viveu nesses tempos, certa feita ela estava indo participar de um culto
da ceia do Senhor, que seria realizada no domingo à tarde. Esta jovem então, ela decide ir a esse culto. Apesar desse culto ser proibido, as autoridades do Reino Unido haviam proibido esses cultos, mas ela decidida, eu vou participar desse culto. E ela então caminha. Quando ela cruza a esquina, ela dá de frente com os soldados que vinham à sua direção. E esses soldados tinham ordem do rei para que pudesse prender, para que pudesse levar a cárcere todos aqueles que descumpriam as ordens de não participar de cultos dos protestantes. A jovem caminha em direção então ao local de culto. E ela então dá de frente com esses soldados. E ela soube na hora, estou em apuros, e agora? E agora? Por um momento ela imaginou o que dizer. E aí então, quando chegou o momento, quando ela foi interrogada, surpreendeu-se a si mesma, respondendo. Olha o que ela respondeu para os soldados: meu irmão mais velho morreu, e vou ler o seu testemunho esta tarde, e ele deixou algo para mim, e quero ouvir a leitura desse testamento. Foi assim que ela respondeu para os soldados: o meu irmão mais velho morreu, e vão ler o seu testamento esta tarde, e ele deixou algo para mim, então eu quero ouvir a leitura do testamento. E então os guardas permitiram que ela prosseguisse, deixou com que ela prosseguisse o seu caminho. Irmãos, Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação, sabedoria, prudência, entendimento. Irmãos, Deus nos fará sábios como as serpentes. Seremos capazes de fazer declarações absolutamente verdadeiras aos inimigos, e eles não vão entender e nos deixarão ir. Ah, sim, seu irmão mais velho tinha morrido, sim. Cristo tinha morrido por ela, e naquele culto de ceia, o seu testamento seria lido novamente, e ela relembraria mais uma vez o que ele deixara para ela, o que ele havia feito por ela, e ela relembraria mais uma vez de todas essas coisas, de tudo que o Senhor Jesus havia feito por ela e deixado por ela, para ela. Não somos pessoas naturais, meus irmãos. Nós nascemos de novo. Deus nos deu o seu Espírito Santo. Ele é o Espírito de poder e de amor e de moderação. Irmãos, o futuro nos tem amedrontado. Em nome de Jesus, pensemos nas palavras de Paulo: desperte o dom que há em vós. Relembremos o que é verdade a nosso respeito, e em vez de permitirmos que o futuro e preocupações a nosso respeito nos escravizem, falemos conosco e relembrando quem somos e o que o Espírito Santo tem feito por nós e que o Espírito Santo está em nós. Somos capazes de prosseguir com firmeza, sem temer coisa alguma, vivendo no presente, prontos para o futuro, com somente um desejo de glorificar aquele que deu tudo por nós, aquele que realizou tudo por nós, aquele que nos tem dado paz, aquele que nos deu espírito de poder, de amor e de moderação. Louvado seja o nome do Senhor. Que cada dia mais nós tenhamos o desejo de estarmos mais perto desse Deus grandioso, desse Deus que nos tem dado espírito de poder, de amor e de moderação. Amém? Vamos orar. Ó grandioso Deus, ajuda-nos
a enfrentarmos esses tempos difíceis, trazendo à memória tudo que o Senhor realizou por nós, está realizando por nós. Que realmente desejemos estarmos perto do Senhor, te louvando, bendizendo o teu nome e trazendo sempre à memória que nós não somos pessoas comuns, somos pessoas compradas e lavadas com teu sangue, Senhor. E nós não temos recebido da tua parte espírito de medo, de covardia. Pelo contrário, temos recebido espírito de poder, de amor e de moderação. Acalenta aos corações abatidos, Senhor. Destrói agora em nome de Jesus toda a ação paralisante do medo do futuro, e que se aprenda a entregar o futuro nas tuas mãos, pois o Senhor está no controle de todas as coisas. Assim oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vamos louvar ao Senhor com aquele cântico que diz: perto quero estar. Louvemos e bendizemos ao nosso Senhor. E logo após o cântico, a bênção apostólica. E assim estaremos encerrando mais um culto de adoração ao nosso Deus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, a
Recebei a bênção. Que a graça irresistível do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno do nosso Deus e Pai, o Criador de todas as coisas, as consolações, as orientações do Santo Espírito sempre estejam conosco, Israel do Senhor. Amém, 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 Senhor. Amém. Nós agradecemos a Deus por mais este rico privilégio que Ele nos dá. De fato, nós somos impedidos de vir à igreja física, mas somos a igreja militante. Embora estamos em nossa casa, a igreja está reunida assim em casa, louvando e bendizendo ao Senhor. Que rico privilégio é podermos pertencer a um Deus que tem cuidado de nós. Irmãos, então se lembrem, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Tenha uma semana abençoada, no nome de Jesus, que é o autor e que é o consumador de nossa fé. Deus os abençoe. Amém.